This call is now being recorded. Boa noite. Vamos começar nossa aula sobre correlação linear. Nessa aula, nós estudaremos esses três seguintes tópicos: diagramas de dispersão, tipos de correlação e a correlação linear de Pearson. Primeiro falamos um pouco sobre por que a gente vai estar estudando esse tema. Através de observações, conseguimos inferir que alguns fenômenos são influenciados pelo comportamento de outras variáveis. A partir daí, vai surgir nosso interesse em analisar o comportamento conjunto de duas ou mais variáveis. O estudo de correlação irá nos mostrar que existe ou não a relação entre duas variáveis e, se existe, como vai ser se dada essa relação. Aqui temos exemplos de algumas variáveis que elas são correlacionadas. A gente sabe que o índice pluviométrico ele vai ser relacionado à produção de soja de uma dada área. O tempo de prática de esporte vai influenciar com o ritmo cardíaco. Outro exemplo, o custo com a propaganda vai influenciar sobre o lucro que a gente vai obter sobre um item que está sendo vendido. A taxa de desemprego influencia a taxa de criminalidade. O desconto sobre o preço de um produto vai influenciar como vai ser a venda dele. E primeiro, para a gente começar a analisar essas correlações, vamos aprender o que é um diagrama de dispersão. A gente estuda diagrama de dispersões para observar a possível correlação entre duas variáveis quantitativas e a partir desse diagrama a gente consegue mais ou menos saber como está o comportamento dessas duas variáveis, como elas se comportam entre si. Esse diagrama é construído apenas por marcar os pontos x e y que a gente observou, que a gente fez na observação, no plano cartesiano. O de x ele é observado em uma variável e o y vai ser o valor correspondente observado na outra variável. Aqui temos os exemplos de alguns diagramas de dispersão. Aqui nessa primeira imagem, a gente aparentemente tem uma correlação linear positiva, na segunda, correlação linear negativa, a terceira imagem é mais dúbia, mas aparentemente tem uma correlação linear positiva, e a quarta é um pouco dúbio, um pouco mais dispersa, mas aparentemente uma correlação linear negativa. Na quinta imagem, aparentemente não existe nenhum tipo de correlação nesses pontos. Na sexta, a mesma coisa, parece não ter nenhum tipo de correlação. Agora vamos falar sobre os tipos de correlação. Dizemos que a correlação é linear quando é possível ajustar uma reta entre os pontos observados e representados no diagrama de dispersão. E a proximidade desses pontos com essa reta vai determinar como vai ser a força dessa correlação linear. E quando não é possível ajustar nenhuma reta entre as observações, dizemos que a correlação é não linear. E quando a correlação é linear, a gente pode classificar em dois tipos. Uma correlação linear positiva, que quando há dependência entre as variáveis x, e conforme o aumento da variável x, também aumenta o valor da variável y. E matematicamente dizemos que uma correlação linear positiva, quando a reta que a gente usa que mais se ajusta à nossa observação, ela vai ter o coeficiente angular positivo. Correlação linear negativa é quando há uma dependência inversa entre as variáveis, isto é, quando os valores da variável x aumenta, os valores da variável y diminui e vice-versa. E matematicamente seria que a reta que melhor representa essa correlação linear entre essas variáveis, ela terá um coeficiente angular negativo. Aqui é exemplos de correlação. A gente observa que nessas três primeiras imagens, nós teremos correlação linear positiva. Na quarta imagem, é uma aparente correlação linear negativa entre as variáveis. Na quinta imagem, os pontos estão bastante dispersos, então dizemos que aparentemente não vai ter correlação entre as variáveis x e y. Na sexta imagem, aparece ter um tipo de correlação, mas ela é não linear. Aparentemente tem uma parábola melhor se ajusta nessa sexta observação.
Agora faremos um exemplo numérico. Esse exemplo aqui a gente observou 10 agentes de seguros e os dados que a gente observamos é o número de anos trabalhado e a quantidade de clientes que cada um desses agentes tem. Nessa segunda coluna dessa tabela, nós temos o número de anos trabalhado por cada agente. E na terceira coluna, nós temos a quantidade de clientes que cada agente tem. A gente numerou os agentes de A a J. Temos 10 agentes. Aqui, essa segunda coluna é a quantidade de ano trabalhado. A terceira é a quantidade de clientes que cada agente tem. E marcando esses pontos no plano cartesiano, nós obtemos esse seguinte gráfico de dispersão. Observa que essa reta em vermelha, ela aparentemente explica como essa correlação entre as variáveis estão indo. Observa que essa reta, ela tem uma inclinação positiva. Então, aqui está tendo uma correlação linear positiva entre essas variáveis. Como eu escrevi nesse slide. Que analisando os pontos no gráfico, consigo notar que existe uma correlação linear positiva entre as variáveis e, à medida que o tempo de serviço aumenta, o número de clientes tende a aumentar de uma forma proporcional. Segundo exemplo, uma pesquisa com 10 famílias com renda bruta mensal de 10 e 60 salários mínimos mediu-se Y, percentual da renda bruta anual gasta com assistência médica. X, a renda bruta mensal expressa em salários mínimos. Aqui está a tabela da observação feita. A primeira coluna é uma numeração das famílias. A segunda coluna é o percentual da renda gasta com assistência médica no ano. A terceira coluna é a renda bruta mensal. A gente observa aqui que a gente colocou os pontos no gráfico, que a gente obtém esse seguinte dispersão. E, aparentemente, nós vamos ter uma correlação linear negativa dessas variáveis, pois observa que essa reta vermelha que se ajusta bem a como as variáveis estão interagindo, ela tem uma inclinação negativa. Então, como escrevi nesse slide, analisando as posições dos pontos no gráfico, consegui que existe uma correlação linear negativa entre as variáveis, pois, à medida que a renda bruta aumenta, o percentual da renda gasta com assistência médica diminui de forma proporcional. 8 indivíduos foram submetidos a um teste sobre conhecimento de língua estrangeira. Terceiro exemplo. 8 indivíduos foram submetidos a um teste sobre conhecimento de língua estrangeira. Em seguida, mediu-se o tempo gasto por cada um para aprender a operar uma determinada máquina, considerando x, resultado obtido no teste, e y, tempo em minutos necessários para aprender a operar satisfatoriamente a máquina. Aqui nós temos uma coluna, ou uma tabela, que representa os dados observados. Aqui numeramos os indivíduos que foram submetidos ao teste. A segunda coluna é a nota no teste, e a terceira é o tempo gasto para conseguir operar a máquina. Colocando esses pontos no gráfico, no plano cartesiano, nós obtemos esse seguinte gráfico de dispersão. Observe que esses pontos estão bem dispersos no gráfico, o que indica que não há nenhum tipo de correlação entre essas variáveis. Como escrevi nesse slide, pelo diagrama de dispersão, vemos que não parece haver nenhum tipo de correlação entre as variáveis. Nos dois primeiros exemplos, observamos a existência de uma correlação. Mas aí vem uma pergunta. Se a gente observa o tipo de correlação linear, como a gente consegue quantificar essa correlação? Como que eu dizer que essa correlação é mais forte, é forte ou fraca?
E, então, a partir desse questionamento, o método que a gente vai utilizar aqui durante esse curso para quantificar a força dessa correlação, o grau da associação entre as variáveis, vai ser o método de calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson. Aqui ensinamos como a fórmula para calcular esse coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente, ele mede o grau e o sinal da correlação entre as variáveis x e y. E a gente define usando essa fórmula aqui. A gente chama o coeficiente de R e a gente coloca para ele ser igual a covariância entre as variáveis x e y dividido pelo produto da variância entre essas variáveis, a variância de cada uma das variáveis, a raiz do produto da variância dessas duas variáveis. E aqui a gente simplifica a fórmula e a gente obtém essa fórmula aqui que fica mais simples de calcular. Observe que essa fórmula ela depende sobre 5 somatórios que estão em função dos valores observados x e y. Agora iremos falar um pouco mais sobre como o coeficiente de correlação linear de Pearson se comporta, como a gente usa esse coeficiente para medir a força da correlação. O sinal positivo do coeficiente de correlação indica que as variáveis são diretamente proporcionais, sendo que quando R é igual a 1, indica uma correlação linear positiva perfeita. Ou seja, quando o sinal no sinal R for positivo, vai indicar que a correlação linear vai ser positiva. E quando mais próximo de 1 esse índice R, coeficiente R for, mais forte vai ser essa correlação linear que a gente vai ter. Quando o sinal é negativo, vai indicar que a correlação linear é negativa, e quando o R é igual a -1, vai indicar uma correlação linear negativa perfeita. Então, quando o sinal é negativo, vai indicar uma correlação negativa, e quando mais próximo de 1, mais forte essa correlação vai ser. Quando o R é igual a 0, indica que não tem correlação linear. Então, quando o R é próximo de 0, vai indicar que a gente não pode dizer que basicamente não vai ter correlação linear. Mas mesmo como pode existir outro tipo de correlação entre as variáveis. E agora nós conseguimos classificar o grau, a força dessa correlação a partir do valor R. Quando R é acima de 0, aqui a gente está usando o módulo do valor R. Quando o módulo do nosso valor do coeficiente de correlação linear de Pearson for acima de 0,9, dizemos que a correlação linear vai ser muito forte. Se o módulo do coeficiente R for entre 0,7 e 0,9, dizemos que a correlação linear é se o módulo do coeficiente R for de 0,5 a 0,7, nós teremos a correlação linear moderada. Se for entre 0,3 e 0,5, a correlação linear fraca. De 0 a 0,3, teremos uma correlação linear desprezível. Com a agência, agora vamos com um exemplo onde vamos calcular o coeficiente da correlação linear de Pearson e, através desse coeficiente, mostrar como é o grau da correlação entre as variáveis que a gente está estudando. Uma agência de turismo estudou a demanda de passagem em relação à variação do preço de venda e obteve os valores da tabela a seguir. Na primeira linha da tabela, temos o preço de venda da passagem, que a gente chama de variável X. Na segunda linha, temos a demanda da passagem, que chamam de variável Y. E aqui a gente constrói uma variável XY, que é apenas multiplicando o valor que está na primeira linha pelo da segunda. E a partir dessa terceira linha da variável XY, conseguimos formar esse somatório aqui. Então, com essa terceira linha, temos 3 dos 5 somatórios que a gente precisa para calcular o coeficiente linear de Pearson. Agora fazemos uma quarta linha com a variável x ao quadrado, que é apenas o valor da primeira linha ao quadrado.
e fazemos uma terceira linha com a variável y ao quadrado. E agora conseguimos obter as outras dois somatórios que é necessário para calcular o coeficiente linear de Pearson. A partir de agora, apenas vamos substituir esses valores na fórmula que a gente tem para calcular o coeficiente linear de Pearson R. Substituindo esses valores, nós vamos encontrar que o coeficiente R ele vai valer menos 0,62. E aqui vamos olhar o que o coeficiente igual a menos 0,62 indica. O módulo vai estar entre 0,5 a 0,7, então vai indicar uma correlação linear moderada. Temos coeficiente igual a menos 0,102 negativo, vai indicar que vai existir uma correlação linear negativa e moderada. Então, assim, vamos ter que, quando o preço da passagem cresce, a demanda por passagem diminui. Quando o preço da passagem diminui, a demanda por passagem cresce. Então, nós terminamos essa parte da aula aqui.